E aí pessoal, bem-vindas e bem-vindos ao Baralho Cigano Diário, nosso canal com leituras de cartas todos os dias para você. Eu sou o Leandro, estamos juntos começando aqui mais uma atividade e o nosso tema de hoje é no que ele ou ela está pensando sobre nós e o que pretende fazer. Então a gente vai ver o que passa pela cabeça da pessoa que você vai mentalizar e quais as intenções, né, o que a pessoa pretende fazer. Para ganhar a sua mensagem comigo, você vai escolher então aí um dos dois baralhos da mesa. Baralho da esquerda, cartas de Santa Sara, junto com a Pedra Lua, ou da direita, cartas da Vovó Cigana com a Ametista. Então vai escolhendo e eu vou dar uma dica nesse momento, tá? O que você pode fazer? De repente você vai escolher um dos baralhos aqui e na hora de ganhar a sua interpretação pode ser que não bata tanto com o seu caso, a interpretação que eu vou passar. Por quê? É uma leitura coletiva da qual você está participando, né? Então tem bastante gente assistindo aqui esse vídeo e aí é normal que a interpretação vai bater mais para algumas pessoas do que para outras. Então qual a dica que eu te dou? Se de repente você vai escolher um baralho, sentiu que não bateu tanto para o seu caso, tenta assistir a leitura do outro também, né? Assim você pode aproveitar mais o vídeo. De repente você pega até mesmo algumas informações que valeram a pena para você em um dos baralhos e outras informações no outro baralho, certo? Então, mas você toma a sua decisão. De qualquer modo, pode fazer aí a sua escolha, certo? Enquanto você vai escolhendo, os recadinhos iniciais aqui, que são importantes. Se você está fazendo a sua primeira visita com a gente, de repente você não conhecia o canal, mas o YouTube te entregou esse vídeo, se inscreve, entra para a nossa turma, ativa as notificações para ter os avisos a partir de agora. Deixa o like no vídeo, é algo que eu te peço porque é muito importante para o canal, assim o vídeo pode chegar a mais pessoas, você ajuda esse canal a crescer e isso permite a sequência aqui do trabalho que eu faço pensando em você todos os dias, tá? E comenta o vídeo depois também para a gente ter a oportunidade de interagir. Eu gosto de ver quem está participando, o que vocês têm a dizer. Aí eu vou passando, deixo um coração para todo mundo e respondo eventuais dúvidas também. Vamos nessa então? Vou usar primeiro o baralho da esquerda, as cartas de Santa Sara. Então da Vovó Cigana, vou passar lá para o alto momentaneamente. Vou colocar as cartas um pouquinho sobrepostas, que esses dois decks têm lâminas um pouco maiores, para que todas caibam direitinho aqui para nossa visualização. Temos as nossas cartas, então tá aberto aí o jogo que você vai receber comigo. Vamos ver quais são as cartas primeiro antes de começarmos a interpretá-las. Só vou dar uma acertadinha aqui. Bom, então lá no alto nós temos o navio que veio, temos o jardim e temos a carta dos pássaros, certo? Aqui seguindo na leitura veio a montanha, veio a carta dos caminhos e o chicote. Depois, na parte de baixo aí, para nós, veio a torre, o urso e a carta dos lírios. Então vamos lá. No que ele ou ela está pensando sobre vocês dois e o que pretende fazer. Lá na fileira do alto, com o navio, o jardim e a carta dos pássaros, nós temos alguém pensando em te encontrar. E isso já entra também na pretensão, porque nós temos uma ideia de movimento, nós temos uma ideia de busca por algo novo para acontecer, novas possibilidades, novas oportunidades a dois, alguém que está aqui pensando em uma situação de encontro, de convivência, onde um possa estar ao lado do outro, né? Desfrutar de uma companhia, criar um contexto a dois. Então aqui nós vemos esse tipo de situação. Inclusive para quem mora longe, né? Se for o seu caso,
relacionamento à distância, ou não necessariamente um relacionamento, mas você em contato com uma pessoa de quem você gosta e que mora distante de você. Então nós temos ali a carta do navio, que pode simbolizar uma ideia de travessia, de alguém que percorre, né, um trajeto para poder te encontrar, para criar oportunidades, e nós temos exatamente essa situação, né, de alguém querendo criar um contexto a dois. O jardim ali simboliza a ideia de a gente poder lançar sementes para colher frutos, então alguém realmente querendo dar alguns passos aqui com você, tá? E estando ao seu lado, para um poder contar com o outro. Então nós temos uma ideia aqui de alguém realmente querendo criar oportunidades. Isso é muito legal, né? Então já vem, são cartas ali na parte do alto da mesa que mostram os pensamentos dele ou dela, né? E também já a parte do que a pessoa pretende fazer, né? Então são cartas que nos trouxeram essas duas informações ali. Depois, aqui na parte de baixo, olha, veio a montanha, os caminhos e a carta do chicote. Aqui a gente percebe o seguinte: alguém num dilema, certo? A carta dos caminhos mostra, né? Então, para a parte do nosso tema, em relação aos pensamentos, no que a pessoa está pensando. Então, existe um dilema aqui, a carta dos caminhos, uma decisão importante que a pessoa tem para tomar em relação a vocês, em relação a poder criar oportunidades. Então nós já vimos alguém que quer estar ao seu lado, alguém com a disposição, inclusive, de percorrer uma distância para criar oportunidades, né? Para que vocês possam ter realmente uma chance de conviver, de aproveitar a vida juntos. Então nós vimos isso ali na parte de cima. E aí essas cartas aqui da fileira central estão nos mostrando que esse processo, né, envolve uma decisão importante que a pessoa precisa tomar, uma decisão que não é fácil, né? Temos a montanha ao lado dessa carta dos caminhos, indicando uma energia que acompanha essa escolha de vida, essa tomada de decisão, e possivelmente também, né, a ideia de um sacrifício que a pessoa vai precisar fazer, algo que a pessoa, de repente, algo do qual a pessoa não queria abrir mão, mas sente que vai precisar abrir mão. Isso vai gerar um pouquinho de contrariedade, mas é uma questão de prioridade, do que a pessoa sente que é mais importante para viver, que é, então, alguém nesse momento priorizando as possibilidades no campo afetivo, né? Com a vontade de estar com você. E nós entendemos aqui com essas cartas que essa vontade envolve uma decisão que não é fácil de ser tomada, ok? É algo que a pessoa precisa deixar para trás. Então, assim, envolve uma superação interna, ok? Um sacrifício pessoal, um esforço pessoal mesmo. Então essas cartas aqui são legais porque podem te ajudar a entender o porquê de alguma demora para as coisas acontecerem entre vocês. Por exemplo, né? Você precisa considerar que para esse alguém, então, estar ao seu lado, independente da distância física ou geográfica, certo, galera? Eu dei o exemplo aqui, como apareceu a carta do navio, tratando dessa hipótese, né? De alguém que pode estar realmente longe de você fisicamente e com a disposição de se aproximar, né? De repente até mesmo uma mudança no contexto de mudar de lugar para viver, para poder viver mais perto de você, para que vocês estejam mais juntos, inclusive isso, tá? Mas não é só disso que se trata, ok? Então, mesmo para você que tem alguém por perto, se as coisas estão um pouco enroladas e isso te gera uma situação de ansiedade, poxa, eu não sei, parece que a gente já poderia estar juntos, mas a pessoa não tem a atitude necessária. Essas cartas mostram que, independente de distância física, né, trata-se de alguém aqui que precisa tomar uma decisão que não é fácil, exatamente para poder criar oportunidades entre vocês. Então, isso daqui exige um pouquinho de paciência mesmo. E nós vemos alguém se decidindo para isso, né? Uma pessoa já consciente de algum sacrifício pessoal que precisará ser feito, né? Uma decisão que tem ali um desafio envolvido, mas uma decisão tomada de trilhar um caminho priorizando realmente o campo afetivo, tá? Então nós vemos situações se encaminhando aqui, certo? E essas cartas aqui de baixo, a torre, o urso e os lírios, falam do quê? De alguém que não quer te perder. A carta do urso traz essa ideia do apego, então confirma para nós realmente uma decisão tomada, uma prioridade de viver realmente nesse momento
as possibilidades afetivas, ao invés de sacrificar, por exemplo, o afetivo para priorizar o profissional, né? É alguém que vai abrir mão de alguma outra coisa, de alguma outra área da vida para poder criar possibilidades afetivas. Então, uma pessoa que está aqui no momento realmente de poder se direcionar no amor, né? E aí essas pretensões estão relacionadas a você. A carta do urso traz um aspecto muito importante, que é a ideia de alguém que não quer te perder. Ao lado da torre, a torre tem um aspecto ali de solidez. Então, nós vemos alguém realmente querendo se estruturar na vida afetiva, vendo em você esse caminho, tá? E aí, a carta dos lírios traz uma energia muito positiva, que é a de entendimento, é alguém que sabe de uma decisão importante, de algo que não é fácil, que precisa ficar para trás, né? Quando a gente tem uma grande vontade de viver uma situação, precisamos verificar se dá para coordenar tudo o que está acontecendo na vida ou se algo precisa ser sacrificado, né? Então é alguém que já entende realmente que vai precisar perder de um lado para ganhar do outro, mas que está em paz com isso. E a carta dos lírios é a que mostra, então, realmente alguém agindo muito tranquilamente em relação às decisões, ao que pretende fazer, né? Já sabendo das perdas e dos ganhos aí e realmente apontando numa direção para poder construir uma vida amorosa, né? Ou para refazer, para criar oportunidades, tudo depende de qual seja o seu caso. Aí você vai precisar sentir como as cartas fluem para você, dependendo justamente da sua situação. Se você está aqui pensando em alguém com quem você possa viver uma nova história no amor, alguém que você conheceu há pouco tempo, ou se você está pretendendo voltar, você pensou aqui num ex, numa ex, ou mesmo se você está em um relacionamento, pensando aí na sequência com o seu parceiro ou com a sua parceira, né? São cartas que fluem melhor aqui para situações de novo amor ou de volta, né? Para um relacionamento, se você já tem pessoa ao seu lado, tá? Então a gente conseguiu alcançar menos proveito aqui com as informações. Até mesmo eu acredito que a maioria das pessoas que estejam assistindo aqui comigo, estejam na situação de não estar com alguém, né? E justamente querendo saber das possibilidades a dois, né? O que a pessoa pretende fazer, no que está pensando sobre vocês. Geralmente quem está vivendo uma relação já tem essas respostas, essas informações ali no dia a dia, na convivência, né? Mas de qualquer modo, são cartas que também podem atender a necessidade de uma pessoa que procura por uma resposta para o seu relacionamento, né? Então, no que a pessoa está pensando sobre vocês, nós temos aqui alguém realmente querendo estar ao seu lado, não quer te perder, está em paz na sua companhia, enxerga o que vocês vivem como algo bem estruturado e é uma pessoa disposta a abrir mão de certas coisas exatamente pela manutenção disso, tá? Então, também são cartas bem legais para uma relação. Bom, o meu parecer aqui com essa leitura que eu fiz para você é o de um bom prognóstico, certo? Por quê? Nós temos um ponto muito interessante que é o de uma pessoa realmente que sabe aquilo que quer e sabe o que vai de repente precisar perder para poder ganhar ao seu lado e tá numa boa com isso, o que é importante, porque não é aquela situação da pessoa de repente mudar a vida dela para viver algo com você e depois, vamos supor, né, dar uma briga, um negócio assim, e vem a pessoa jogar na sua cara, né, que deixou de fazer tal coisa para ficar ao seu lado, que abandonou tal situação para ficar ao seu lado. Não temos isso. É uma pessoa consciente aqui de que para a gente conseguir certas coisas precisamos perder outras, tá? Então, muito interessante esse ponto realmente da leitura para você. E essa foi a sua interpretação. Então, vamos recolher as cartas do baralho de Santa Sara para trazer agora o da vovó cigana. Pedra Lua sai da mesa, cumpriu a função dela. Ametista agora junto com o baralho da vovó cigana. Vamos nessa. Opa!
Temos o seu jogo aberto. Vamos às cartas antes de começar a interpretação. Lá no alto nós temos o Sol. Nós temos a carta da Criança. E nós temos a carta da Casa, que nesse caso vem com uma tenda e uma carroça cigana ali. Seguindo veio a Aliança, Coração e Âncora. Depois o Caixão, a Foice e as nuvens aqui na parte de baixo. Deixa eu só dar uma arrumadinha para aparecer tudo legal aqui na mesa. Pronto. Bom, eu sei que você de repente foi vendo a colocação das cartas e deve ter pensado assim, nossa, que maravilha, começou bem, aí depois veio aqui na fileira de baixo e você ficou, ixi, né? Caixão, foice, nuvens, que é isso aí, né? Tava tudo bem, o negócio vai azedar? Não, calma que a gente vai chegar a uma resposta aqui para você. Olha só, então, no que a pessoa está pensando, né? E o que pretende fazer, vamos trabalhar o nosso tema. Bom, eu já preciso dizer de cara, eu vou até pular a primeira fileira, já venho para cá, para essa fileira central, Aliança, Coração e Âncora. Essas cartas vão no alvo de uma pessoa pensando em relacionamento, pensando em algo sério, uma pessoa que sabe aquilo que quer e que não está buscando aventura. Nós temos duas cartas que mostram um grau de comprometimento dele ou dela importante com você aqui. A Aliança, próprio símbolo da união, e a Âncora, que tem a ver com alguém que está buscando se estabilizar emocionalmente, afetivamente. Uma pessoa que busca segurança emocional, não está a fim de brincadeira, não quer ficar de galho em galho, realmente quer se fixar ao seu lado, tá? Já que o tema é propriamente direcionado a você, o que a pessoa está pensando em relação a vocês dois. E a grande motivação para essas vibrações que eu passei, né, da Aliança e da Âncora, logicamente está bem no centro aí da combinação, que é a carta do Coração, que traz a energia do amor. Então, é o que motiva, é o que move, né, o pensamento e as pretensões dele ou dela com você. Uma pessoa realmente querendo estar ao seu lado, né, viver uma relação. E aí isso vai funcionar, claro, de um modo diferente na interpretação para o caso de cada pessoa que está assistindo. Se você mentalizou alguém que você conheceu há pouco tempo, é uma pessoa de quem você está gostando e veio para saber das possibilidades, né, no que a pessoa está pensando, que pretende com você, então já vemos, né, alguém querendo viver uma nova história no amor com você. Bateu a energia aí, né, rolou a sintonia, certo? Se você está pensando no seu parceiro ou na sua parceira, se você está em um relacionamento, essas cartas mostram alguém realmente, né, desejando seguir a vida ao seu lado, manter o compromisso, né, reforçar os laços, inclusive um momento que pode ser de mais intensidade a dois, de mais entrega, de mais demonstrações com essa energia do coração aí, tá? Então, um bom presságio aqui. E para quem pensa em voltar com alguém, então nós vemos também o pensamento da outra pessoa exatamente nessa direção com você, com essas três cartas, tá? E antes de virmos aqui para baixo, vamos dar uma olhada lá na parte do alto, então, com o Sol, a Criança e a Casa. Essas cartas falam muito do sentimento, desculpa, gente, muito do sentimento que acompanha o pensamento, certo? Porque é como a pessoa se sente ao pensar em você, ao vislumbrar o que vocês podem viver juntos, e já vimos o que a pessoa quer, né? Então, a intenção, o que ele ou ela pretende, já foi estampado aqui para nós. Por isso até que eu vim primeiro para essa fileira central, antes de começar lá pelo alto. E aí as cartas que estão lá em cima trazem os sentimentos que acompanham, então, essa pretensão, né? O que a pessoa quer realmente providenciar entre vocês, porque a carta do Sol traz a ideia de realização, de felicidade a dois, como alguém que se sente assim com você, né? Ou que experimenta essa sensação relacionada ao que pode ser entre vocês. Então é uma grande dose ali de esperança, de otimismo, a esperança que é reforçada exatamente com a carta da Criança ao lado, né? De uma pessoa realmente se colocando para viver a situação, a energia para experimentar o que vocês podem viver juntos, a disposição para isso, né? As expectativas dele ou dela quanto a você estão aqui também. E essa carta da Casa traz um sentimento de familiaridade. Então, alguém que se sente muito bem na sua companhia, ou quando vocês conversam, né? Porque aqui é a percepção das afinidades. Poxa, quanto a gente combina juntos, né? As mesmas ideias, os mesmos
gostos, para certas coisas. Então isso traz uma coisa gostosa assim de conforto, de a gente se sentir acolhido, compreendido, né? É um sentimento que acontece em família, o que é muito ligado a essa carta da casa, ou no nosso caso aqui da tenda e da carroça cigana, né? Mas é essa sensação, então, de conforto mesmo e das afinidades. Por isso eu disse que as cartas ali do alto nos trouxeram sentimentos que acompanham essa intenção dele ou dela com você, tá? E as cartas de baixo ali, que de repente podem ter te causado um certo medo. O caixão, a foice e as nuvens. Do que essas cartas falam? Na verdade, elas estão mostrando aqui alguém que quer viver coisas novas, né? Virando a página, cortando com aquilo que já foi, de repente com um passado nebuloso, com experiências negativas aqui que não valeram a pena. Então é alguém colocando um ponto final exatamente nessa vibração, nesse céu escuro aqui das nuvens, que diga-se de passagem, nesse baralho é uma bela de uma tempestade que está armada aqui, né? Então, essa carta pode retratar situações chatas pelas quais a outra pessoa passou. E isso agora fazendo parte do passado. Não é algo que incomoda mais, né? Porque veio caixão e força. Então, fim, cortei, virei a página, já era, tá? Então é um sentimento também mostrado aqui, né? Na nossa leitura é sobre os pensamentos, no que a pessoa está pensando sobre vocês, o que pretende fazer. E é claro que sentimentos estão envolvidos nisso, certo? É por isso que eu falei que aqui nessa fileira central veio muito do que a pessoa pensa, do que a pessoa quer, e aí lá na parte do alto, sentimentos que acompanham essa pretensão, essa intenção, a vontade dele ou dela com você. E isso daqui tudo, na verdade, são os ingredientes que possibilitam a ideia para a fileira de baixo aqui, de uma pessoa para quem não importa mais o que já foi, não quer mais saber do passado, superou isso daqui e quer realmente agora estar ao seu lado, tá olhando só para você, certo? Isso é muito legal em todos os casos. Por exemplo, se você conheceu alguém há pouco tempo, né? O exemplo que eu dei, de você querer saber o que pode ser a dois, do que a pessoa está pensando, o que pretende fazer entre vocês, então já vimos, né? Alguém que quer levar a sério, tá no momento de viver um relacionamento, de se comprometer e sentimentos muito bons envolvidos ali. Então, alguém que está se desprendendo do passado, não importa mais o que já foi, isso é muito bom para você, porque não é aquela pessoa que num dado momento vai levantar fantasma de ex, né, comparar você com alguém, esse tipo de coisa, certo? Então, é realmente um ponto final no passado aqui, uma página virada e alguém querendo viver uma nova história. Muito bom para você isso, certo? Para quem quer voltar com alguém, essas cartas aqui mostram que as feridas do passado não incomodam mais. Pelo menos no que diz respeito a outra pessoa. De repente você pode se sentir ainda um pouco ferida ou ferido, né? É alguém de quem você gosta, mas os problemas aconteceram, então você sente que precisa conversar sobre certos pontos. Pode ser que você esteja remoendo, né, alguma mágoa, pode ser que exista algum ressentimento, né? O fato é, pelo menos da parte dele ou dela, isso não está acontecendo. Não é alguém alimentando ressentimentos, energia de coisas ruins que aconteceram entre vocês. É alguém disposto ou disposta a criar um novo cenário, a virar a página quanto ao que já foi e para vocês gerarem uma nova oportunidade juntos aqui, né? Se você tem a sua necessidade de tratar de certos pontos, então, claro, vai ser o caso de conversar sobre isso, mas o importante é você saber. Você não está aí mentalizando alguém que fica alimentando ressentimentos com você, não. Nós temos bons sentimentos. E para um relacionamento, essas cartas aqui, né, mostrando também o que a pessoa pensa e o que a pessoa sente, porque é difícil separar uma coisa da outra, né? Então também fala de situações de repente de brigas que aconteceram na relação, né, onde houve os momentos aqui de tensão, de desentendimentos, e aí vocês podem ter caído nessa tempestade aqui, certo? Alguém também deixando isso para trás. Olha, quer saber? Já foi, deixa aquela briga para lá, porque existe algo mais importante entre nós. Aqui, ó, coração, amor, e a força do amor supera isso daqui, né? Então é alguém com essa clareza de pensamento, é alguém com esse discernimento para não deixar certas coisinhas atrapalharem o andamento de uma relação.
né? Então isso é muito bom para você também. Então é bom para todo mundo o que nós vimos aqui nessa leitura, mostrando no que a pessoa está pensando sobre vocês e, é claro, isso também acompanhando os sentimentos, né? E quais as pretensões, o que a pessoa pretende fazer, o que há de intenções envolvidas aí. Vimos um cenário muito promissor, então, nessas cartas, beleza? Então, comenta para mim aí abaixo, né, como essa leitura funcionou para você, me diz qual foi o monte que você escolheu, da Santa Sara ou da Vovó Cigana, se funcionou dentro da sua escolha ou se você depois percebeu que precisava trocar e aí você decidiu ficar com as outras cartas, né, ou se um pouco de cada uma trouxeram informações relevantes para você. Tudo isso pode acontecer dentro das nossas leituras coletivas, tá? Então, relata aí para mim como foi para você essa participação. Muito obrigado por estar comigo nesse vídeo, um abraço e até o nosso próximo.